Vamos lá. A Em história de algum lugar. Chrono Cross. Só mais uma quest. Deixar meu link aqui, já tô inscrito. Qualidade foi. Vamos lá embora. Em meio à imensidão do universo, em algum lugar em meio à imensidão do universo, um pequeno planeta azul abriga os ingredientes essenciais para a formação de suas primeiras formas de vida. Dádiva essa que teve sua gênese nos oceanos, de formas de vida unicelulares até organismos com sistemas mais complexos. Todas se desenvolviam em meio ao confortável útero dos oceanos, até o dia em que o livre-arbítrio foi concebido e as criaturas começaram a navegar através das águas. Alguns desses seres não alcançaram o ideal nível de satisfação dentro da água e, olhando para o azul do céu, sonharam em poder tocar a terra. Eras se passaram e o prepotente sonho se tornou realidade. Aqueles ínfimos seres finalmente se levantaram e Chrono Cross é a continuação de Chrono Trigger, né? Não sei se são jogos diferentes, totalmente diferentes, ou se são o mesmo universo. Se tornou realidade. Aqueles ínfimos seres finalmente se levantaram e puderam caminhar sobre os campos. A terra firme tornou-se o palco principal de todo o desenvolvimento da fauna silvestre. As mais variadas criaturas se espalharam pelo território do planeta. Entre elas, os Reptiles se destacaram como símbolo de imponência evolutiva, julgando que seriam os governantes soberanos do planeta pela eternidade. Por muito tempo, parecia que este seria sim o destino do planeta. Contudo, por volta do ano 65 milhões BC, a queda do poderoso Lavos pôs fim ao reinado dos Reptiles. O poderoso gigante carmesim enterrou os dinossauros, reis absolutos da Terra, em apenas uma noite. Os tímidos macacos que viviam escondidos nas florestas entraram em contato com Lavos e uma relação mutualística foi criada. Assim nascia a espécie humana. Talvez essa não seja uma história sobre evolução, e sim transformação. Nós, seres humanos, gerados como crias de Lavos, assim como nosso progenitor, começamos a devorar o precioso planeta. A ascensão e queda dos iluminados, dos místicos, do reino de Guardia, todas as etapas das grandes civilizações da espécie humana são marcadas pelo sentimento de ganância que herdamos do nosso Criador. Mas como já sabemos, o tempo é mais complexo do que imaginamos. A predominância da espécie humana não é absoluta, pois outras linhas do tempo coexistem em nosso espaço. Em uma delas, Lavos não colidiu com o planeta, ou seja, os Reptiles reinaram como as mais imponentes criaturas terrestres. Em um processo de evolução, agora de forma natural, dezenas de milhões de anos se passaram e as criaturas evoluíram para a civilização draconiana. Sua principal crença era de união espiritual com os elementos da natureza. A imponente cidade de Dinópolis foi construída. O deus dragão é concebido para ser uma espécie de governante dessa nova era da sociedade draconiana. Então é o mesmo universo, é uma continuação direta, só que se passa milhões de anos no futuro, né? Os 6 elementos da natureza. Os tempos de calmaria, entretanto, chegam ao fim em meados do ano 2400 AD, quando novas experiências sobre o tecido do espaço-tempo trazem alguns distúrbios para os draconianos. Após Crone e seus amigos derrotarem Lavos, uma linha do tempo catastrófica deixou de existir. Aquela a qual presenciamos o apocalíptico ano de 2300 AD, cuja população humana fora quase completamente ceifada, agora abandonada pelas ações humanas e descartada como se fosse um indispensável resíduo cósmico. Entretanto, a premissa de que Robo deixaria de existir ao voltar para a linha do tempo em que fora criado não se concretizou. Aquilo lá de milhões de anos era uma linha do tempo, né? A premissa de que Robo deixaria de existir ao voltar para a linha do tempo em que fora criado não se concretizou. Ao invés disso, o androide foi parar em um futuro próspero para a humanidade, com alta tecnologia desenvolvida pelos esforços da cientista Luca Ashtier. O mesmo aconteceu com Baltazar. Intrigado com o que aconteceu, o guru decidiu desenvolver pesquisas para entender mais sobre viagens no tempo. Felizmente, esse foi um assunto muito bem explorado pela doutora Ashtier durante os últimos séculos. Então, Baltazar tinha um excelente ponto de partida. Cronópolis foi construída, tornando-se um avançado instituto de pesquisas temporais, ao qual Baltazar convenceu autoridades que se tratava do desenvolvimento de investigações militares para manter a confidencialidade de suas descobertas. Boa noite, John. A localização do edifício foi cuidadosamente escolhida devido à presença de um forte campo gravitacional criado a partir da energia do Frozen Flame. A chama em si foi o principal combustível para toda a instalação. Sua força era capaz de gerar energia elétrica suficiente para manter os 4 andares lotados de computadores e máquinas de Cronópolis funcionando constantemente.
Em seu primeiro experimento, utilizando os circuitos da Mother Brain e o Frozen Flame como combustível, Balthazar desenvolveu a máquina Fate, um supercomputador onisciente dotado da inteligência artificial de mais alta tecnologia, capaz de observar todos os tipos de padrões de comportamento, sejam eles humanos ou da natureza, além de conter imensos repositórios de registros históricos de todos os períodos da humanidade. Com o Fate, Balthazar obteve informações sobre o paradeiro de Shala, presa em uma dimensão além do tempo, sob a influência de Lavos. A união dos dois seres não era apenas uma ameaça para a princesa, mas também para toda a existência. O Devorador de Sonhos agora tinha acesso a todas as linhas do tempo possíveis e alimentava-se lentamente até que seu processo de maturação fosse concluído e ele pudesse se transformar no Devorador do Tempo, consumindo toda a continuidade espaço-temporal. Balthazar deu início ao seu plano de salvar Shala e o destino da humanidade. Sua proposta ficou conhecida como o Projeto Kid. Com a ajuda de Fate, Balthazar previu condições para a criação de um item denominado Chrono Cross, que seria capaz de separar a princesa Shala das garras de Lavos. Em seguida, ele calculou cuidadosamente cada detalhe para que tudo pudesse sair perfeitamente de acordo com seu planejamento. Um herói seria escolhido para salvar a princesa após uma sucessão de eventos. Fate não conhecia completamente a extensão dos planos de seu mestre, ou poderia tentar sabotar os acontecimentos que viriam pela frente. Sua pesquisa foi sendo delegada lentamente para outros cientistas em Cronópolis, e Balthazar não revelava muitos detalhes sobre seus objetivos. Ele então construiu uma nave denominada New Epoch, capaz de viajar entre diferentes linhas do tempo. Robo se voluntariou para o Projeto Kid, e então teve seus circuitos ligados ao Fate. Com a provável ajuda de Luca, o sistema de Prometheus foi integrado de forma a trazer uma camada de segurança em situações críticas. Caso alguém tocasse no Frozen Flame e se tornasse o novo árbitro do tempo, Prometheus deveria negar o acesso de Fate ao Frozen Flame. Obviamente, o circuito Caraca, foi instalado velho, o NASA sem copiou conhecimento na do cara supercomputador. dura mesmo, velho. Balthazar realizou Loucura. mais alguns preparativos para um evento calculado a acontecer no ano de 2400. Ele anunciou à sua equipe que uma nova pesquisa receberia seu foco daquele momento em diante, o experimento de contratempo. Esse era um ambicioso plano que utilizaria o poder do Frozen Flame para fazê-los ter controle total sobre o tempo. Fascinados com a ideia, os cientistas iniciaram o plano de Balthazar. A bordo de sua nova aeronave, o guru então abandonou aquela dimensão e partiu para um ano próximo de 1000 AD para finalmente ver seu projeto se desenrolar. Em Cronópolis, os pesquisadores sentiram a falta de seu líder, mas seguiram com o experimento de contratempo. Durante os próximos anos, Fate ficou cada vez mais ambicioso com a ideia de obter controle temporal absoluto. No ano de 2400 AD, o experimento finalmente foi executado. Uma catástrofe sem precedentes aconteceu. Diversas linhas do tempo se misturaram em uma mesma dimensão espacial. Lavos, no ano de 12.000 BC, sentindo a ameaça que aquele ambicioso projeto seria para sua própria existência, puxou Cronópolis para aquele mesmo ano. Como resposta a esse evento, a entidade deslocou Dinópolis, na dimensão dos Reptides, para que também seja incorporada neste mesmo local. As ações de Lavos precisavam ser contrabalançadas. Uma guerra entre os moradores de Dinópolis e Cronópolis foi estabelecida. Os draconianos defendendo a preservação e equilíbrio da natureza, enquanto os humanos defendiam sua imponência sobre outras espécies. Após muitas perdas em ambos os lados, Cronópolis finalmente obteve sua vitória sobre os draconianos. Com receio de que novos conflitos ocorressem, o deus dragão foi dividido em 6 partes por Fate. Cada uma de suas partes, correspondente a um elemento da natureza, tornou-se um novo dragão com poderes seriamente reduzidos. Provavelmente, durante esse processo, o verdadeiro Deus Dragão foi parar na escuridão além do tempo, onde teve sua alma corrompida pelo Devorador do Tempo. Os 6 dragões elementais, então, tornaram-se apenas formas de vida plasmáticas sem uma forma física definida, apenas escondendo sua real identidade enquanto permaneciam sob o controle da maior ameaça de todos os tempos. Como seus poderes estavam reduzidos, não restava nada além de esperar e observar o que aconteceria com aquela civilização. Fate, após perceber toda a confusão que havia causado, colocou novos planos em prática. Seu principal objetivo era que Final Fantasy copiou mais consequências para a o saga espaço. Chrono Cross, Primeiramente, o Fate. arquipélago de El Nito passou por um processo Todos de os jogos terraformação copiaram para receber Chrono. novos habitantes. Essa é a verdade. Pesquisadores do Instituto de Cronópolis foram selecionados para residir nas novas localidades do arquipélago.
Suas memórias foram apagadas e novos dispositivos, conhecidos como registros do destino, foram instalados por todos os cantos para que Fate pudesse controlar suas vidas. Tem uma Esses nave aparatos ali. podiam reescrever totalmente traços da existência humana, como personalidade e memória. Assim, os conhecimentos de Cronópolis ficaram contidos em um espaço físico sem quaisquer interferências externas. Aqueles pesquisadores que se aposentavam tinham suas memórias apagadas e tornavam-se moradores de El Nido. Os 6 dragões também foram espalhados por diferentes localizações Nada, velho, do tá doendo arquipélago. ainda. El Nido não teria contato inchado direto ainda com o aqui. continente de Xenon. Cronópolis foi totalmente isolada por novos sistemas de defesa em um local que ficou conhecido como Mar do Éden. Sob seus disfarces, então, Cronópolis continuou suas pesquisas. Fate passou os próximos 13.000 anos controlando a vida de todos de forma perfeita, até certos acontecimentos próximos ao fim do primeiro milênio AD. A mansão Viper, construída no ano 920 AD por colonizadores do continente principal, tornou-se símbolo de imponência e poder para aquele arquipélago. O general Viper era o comandante militar daquela região. Seus cavaleiros mais fortes e leais ficaram conhecidos como Dragões de Acácia. Mas embora ele esse tivesse general poderio aí militar, tá me lembrando os algum tempos eram de paz. personagem, velho. Era uma oportunidade para criar laços mutualísticos com aquela população de bem. Monstros e humanos começaram a viver cada vez mais próximos. Alguns indivíduos com menor preconceito encontram consolação nos braços daqueles oriundos de diferentes raças, e como consequência, uniões matrimoniais Igualzinho miscigenadas ele, surgem. A luz é dada a indivíduos híbridos, e estes são chamados de semi-humanos. Entretanto, ainda há muitos homens que estão dispostos a reviver as memórias da Idade Média, onde os místicos eram uma ameaça e o preconceito era bem comum por todos os continentes. No ano de 1003 AD, na remota vila de pescadores denominada Arne, o pequenino Serge nasceu. Uma criança supostamente abençoada em seu nascimento, pois desfrutaria de uma vida simples como pescador em tempos de prosperidade ao lado de seu pai, o Azuki. Enquanto isso, na escuridão além do templo, Oxi. Shala, em um momento de lucidez, criou uma cópia de si mesma para enviar ao mundo. O processo não foi perfeito, fazendo com que seu clone novo seja apenas um bebê recém-nascido. A princesa deixou seu pingente com a pequenina, colocando um encanto na joia. Se algum dia aquela criança tivesse sua vida colocada em perigo, o pingente retrocederia no tempo em uma pequena quantidade, quase imperceptível, apenas o suficiente para salvá-la. Isso viria também a custo de perda de memória. O processo foi concluído com êxito. Essa nova criança foi enviada para o ano de 1004 AD no continente de Xenon. Lucas se deparou com a cria de Shala e resolveu cuidar dela como se fosse uma irmã mais nova. A guerra, destruição e conquistas territoriais tomavam conta do continente de Xenon pelas mãos do exército de Por, ao mesmo tempo que o arquipélago de El Nido, com sua localização protegida por Fate, desfrutava de tempos de paz. É por O isso reino que de Guardia foi o destruído. Toriyama é o Baldur rei dos tomava mangá, posse da né, espada velho? O cara Masamune, fez coberta com o sangue coisa de pra muita centenas de obra, né? vítimas inocentes da guerra. A arma concentrava energias sombrias e se tornou um objeto maligno, capaz de influenciar negativamente a consciência de pessoas É a mais continuação fracas. direta. Os dragões de Acácia, Rádios e Garai, durante uma de suas missões, encontraram a Masamune. Como consequência da influência mental que aquela arma exercia sobre Rádios, Garai foi assassinado, deixando para trás seus 2 filhos, Dario e Glenn, também dragões de Acácia. Garai foi deixado para descansar eternamente em um local conhecido por Ilha dos Condenados. Aos 3 anos de idade, o menino Serge era atacado por uma pantera, ficando gravemente ferido. O Azuki e seu amigo Miguel saíram em busca de médicos para que o garoto pudesse sobreviver. A vila de Arne não possuía médicos com conhecimentos necessários para curar o garoto, então a solução foi velejar para vilarejos vizinhos. Os médicos de Guldove tampouco conseguiram fazer qualquer coisa por Serge. Restava uma única alternativa ao Azuki: visitar a vila de Marble e pedir ajuda aos tão infames semi-humanos. Durante o percurso, Shala, na escuridão além do tempo, ouviu o choro de Serge e soube naquele instante que aquela era a criança que estava destinada a salvá-la de seu tormento. Ela criou uma tempestade magnética que fez o barco de Wazuki e Miguel desviar a rota e chegar ao Mar de Éden. Suas forças também foram responsáveis por desativar todos os sistemas de defesa de Cronópolis. Wazuki e Miguel desembarcaram em Cronópolis com Serge, que a essa altura estava próximo à morte. Uma voz chama o Azuki, dizendo que poderia curar o menino. O pai, desesperado, aceita a oferta. O pequeno Serge foi guiado até a presença do Frozen Flame. Ao tocá-lo, suas feridas foram curadas e, sem saber, o garoto obteve o poder de árbitro do tempo.
Aproveitando a brecha que Shala havia criado, o Devorador do Tempo também fez seu movimento naquele jogo. Combinando os poderes do Deus Dragão e o DNA de Shala, ele concebeu uma criatura que seria seu emissário naquele planeta, o sétimo dragão, Harley. Sua missão seria de restituir o poder dos dragões na Terra. Para isso, Fate precisava ser destruído. A energia do local foi então restabelecida. Entretanto, o sistema Prometheus foi ativado e bloqueou o acesso ao Frozen Flame de qualquer um que não fosse o novo árbitro do tempo. E assim, Fate perdeu seu principal combustível. Enquanto o Azuki, Surge e Miguel escapavam do local, Fate começou a sua perseguição. Ele não poderia deixar o árbitro do tempo escapar. Miguel foi capturado, mas Surge e seu pai conseguiram sair de Cronópolis em segurança. Ao perceber que Miguel não voltaria, eles retornaram à vila de Arne e continuaram suas vidas normalmente. O Frozen Flame, contudo, possui a capacidade tanto de abençoar quanto de corromper a alma daqueles que sentem sua presença. Surge foi abençoado, mas o Azuki foi corrompido por este poder. Fate havia perdido aquela batalha, mas se preparou para recuperar o poder do Frozen Flame em breve. 4 anos após o incidente em Cronópolis, a corrupção de Azuki se tornou tão grande que Fate tomou conta de sua mente. Possuído pelo supercomputador, o Azuki tentou matar Surge afogado no mar. Dessa forma, o selo de proteção de Prometheus ao Frozen Flame seria desfeito e Fate teria todo o seu poder restituído. Entretanto, uma criança apareceu naquela dimensão para salvar a vida de Surge. Aquela era Kid. Aos 11 anos de idade, ela foi instruída por Baltazar a voltar no tempo e salvar aquela criança do afogamento, sem ter muitas informações sobre o motivo que inspirou o profeta. Naquele momento, houve uma importante ruptura espacial que criou dimensões paralelas e, novamente, distorceu o tempo. Em uma dessas dimensões, Surge morreu. Fate seguiu controlando a população de El Nido, mas o selo do Frozen Flame continuava ativo devido à criação dessas diferentes dimensões. Em breve, seu poder não seria suficiente para que seu plano seguisse em frente. Eu vou confessar que, comparado ao anterior, nesse aqui eu tô meio perdido mesmo, velho. Crono e seus companheiros Tá deixaram foda. de existir. Entre elas, a abolição de um futuro apocalíptico criado por Lavos e a própria existência de Cronópolis. O Azuki perdeu totalmente o controle de sua mente, transformando-se em um receptáculo biológico para Fate. O supercomputador deu a seu novo corpo uma aparência felina para simbolizar o maior medo de Surge, uma pantera. Logo, para aquela dimensão onde Surge permaneceu vivo, Fate precisava de um novo esquema para que pudesse tomar o controle da situação. Na dimensão do árbitro Outros do tempo, protagonistas Cronópolis aqui, né? deixou de existir e deu origem ao Mar Morto. Vários resquícios de linhas do tempo descartadas foram parar acidentalmente neste local. Os sistemas de segurança que protegiam o Instituto de Pesquisas foram consequentemente descartados. Dessa forma, o local estava supostamente livre para ser explorado. Os registros do destino perderam sua funcionalidade. Agora os moradores de El Nido estavam livres para seguir suas vidas como desejarem. Enfim, o livre-arbítrio. Pessoas destinadas a serem garçonetes, contadores, fanáticos religiosos, agora puderam seguir seus desejos intrínsecos, tornando-se poetisas, pintores e pescadores. Enquanto isso, refém de Fate em meio ao Mar Morto, Miguel ficou preso em um espaço onde o tempo não existe, condenado a ser o guardião do Frozen Flame pela eternidade. Surge cresceu sem a presença do seu pai. Sua mãe e sua melhor amiga Line, filha de Miguel, são suas principais companhias. As duas crianças possuem laços de amizade extremamente fortes, realizando uma promessa da qual nunca se esqueceriam. Rádio se tornou o chefe da pacata vila de Arne. Link se aproximou dos líderes de Por e tornou-se uma espécie de emissário daquela nação. Ao mesmo tempo, ele também estabeleceu relações amistosas com o General Viper, convencendo-o a separar alguns de seus melhores soldados para uma missão de investigação ao Frozen Flame. Link tornou-se um agente duplo entre as forças de Zenan e El Nido. Sem a proteção de Fate, o arquipélago estava vulnerável à atuação externa, permitindo que colonizadores pudessem vir ao continente de Zenan. As forças militares de Por iniciaram um pesado processo de colonização, tomando grandes cidades, como Termina. Os mais poderosos dragões de Acácia são liderados por Lynx em uma missão para recuperar o Frozen Flame. Todos aqueles que entraram no Mar Morto foram congelados e apagados no tempo, incluindo cavaleiros como Zoa, Marcy, Karsh, Glenn, o próprio General Viper e sua filha Riddle. Aparentemente, apenas o árbitro do tempo e seus convidados poderiam atravessar aquele local. Apagados de toda a existência, os dragões de Acácia não mais seriam uma ameaça para os planos de Fate.
A mansão Viper é invadida e destruída pelo exército de Por, como sinônimo de sua imponência. A espada Masamune é colocada junto à entrada do Mar Morto, provavelmente por Olha ela Lynx, aí, para ó. impedir que a localização do Frozen Flame seja descoberta. E assim, o curso da história segue normalmente seu rumo até o ano de 1020. Enquanto isso, na dimensão alternativa, controlados pelo destino, os indivíduos dessa dimensão não conhecem o livre-arbítrio. Tudo isso pois Fate não queria ninguém interferindo no tempo novamente. A mãe de Surge, devido ao sofrimento de ter perdido seu marido e seu Obrigado, filho, ele tá fazendo veio a que nem falecer. fez no Surge se tornou primeiro, tá apenas dando uma memória nas contexto mentes dos pra moradores depois da vila de iniciar a Arne. história. Harley se aproximava de Lynx para colocar seu plano de liberar os dragões em prática. Ela se tornou uma espécie de capanga, apenas esperando a hora certa de se rebelar. Lynx, ansioso para retomar a posse do Frozen Flame, vai atrás da cientista Luca para obrigá-la a remover o circuito Prometheus de seu sistema. O orfanato de Luca é incendiado. Kid escapa com vida e decide que irá se vingar de Lynx. Quando começar a história, vai clarear as coisas, velho. Colaborar com o vilão. Acredito eu, né? Como consequência, perde sua vida. Kid, aos 11 anos de idade, agora precisa aprender a sobreviver sozinha nas ruas, e para isso se torna uma ladra. Rádio Aqui é perdão. o orfanato certa de se rebelar. Lynx, ansioso para retomar a posse do Frozen Flame, vai atrás da cientista Luca para obrigá-la a remover o circuito Prometheus de seu sistema. O orfanato de Luca é incendiado. Kid escapa com vida e decide que irá se vingar de Lynx no futuro. Luca é raptada, mas se recusa a colaborar com o vilão e, como consequência, perde sua vida. Kid, aos 11 anos de idade, agora precisa aprender a sobreviver sozinha nas ruas, e para isso se torna uma ladra. Rádio se aposenta e vai viver em uma ilha denominada Refúgio do Eremita. Baltazar chega a essa dimensão através de suas viagens com a New Epoch, residindo permanentemente na mansão Viper como um pesquisador. Ele encontra Kid, convencendo-a a voltar no tempo para salvar uma criança de um afogamento. Lynx novamente se aproxima de Viper para especular sobre o Frozen Flame, mas dessa vez, Fate previu em seus cálculos que Surge algum dia atravessaria a barreira entre as dimensões. Dessa forma, ele convenceu Viper a enviar soldados para investigar a suposta aparição de Surge na forma de um garoto fantasma, visto que ele estava morto naquela dimensão alternativa. Como apenas Surge poderia abrir novamente a trava colocada pelo circuito Prometheus ao acesso ao Frozen Flame, Fate precisava que o corpo do árbitro do tempo fosse transportado a Cronópolis. Assim, bastava que uma troca de mentes fosse realizada. Lynx então trocaria de corpo com o árbitro do tempo. Com o apoio de Viper e dos dragões de Acácia, essa tarefa seria ainda mais fácil. E assim, a armadilha do tempo foi estruturada. Bastava que Surge mordesse a isca para que os planos de Fate fossem iniciados. Surge se encontra em meio às ruínas da construção de uma civilização antiga, acompanhado de 2 aventureiros. Entre eles, uma curiosa garota de cabelos dourados, com aparência jovem e forte temperamento. Ela reforça um juramento contra seu arqui-inimigo, Lynx. Eles se dirigem ao topo da torre, em frente às imponentes portas de metal que selam um dos tesouros que o grupo busca. Surge hesita. Seu coração palpita. Uma cena vem em sua mente. A garota caída ao chão, enquanto nas mãos de Surge descansa uma adaga respingando um líquido escarlate. Um sorriso de canto de boca revela frieza em sua alma. Em seguida, Surge desperta em seu quarto. Era apenas um sonho. Ele levanta e põe-se a completar seus afazeres. A pacata vila de pescadores encara mais um belo dia, abençoado pela natureza. Surge lembra-se que havia prometido à sua amiga Lina que ambos iriam coletar escamas de Komodo juntos. Ele a encontra no Agora cais. começou, né? Como Surge se atrasou, a adolescente Lina foi atribuída a tarefa de vigiar crianças mais novas da vila enquanto os adultos trabalhavam. Dessa forma, o garoto deveria buscar as escamas sozinho. Após concluir sua tarefa, Surge encontra-se com Lina na praia de Opassa. Eles se lembram dos bons tempos de infância juntos. Lina pergunta a seu amigo se ele ainda se lembra da promessa que fizeram há alguns anos. Os sentimentos positivos inundam suas almas naquele momento. Surge distrai-se por alguns instantes e ouve alguém o chamando. Uma distante voz feminina desperta sentimentos estranhos e magicamente ele é transportado para a dimensão alternativa. Aquele era o chamado de Kid. Surge desperta e, sem entender o que aconteceu, volta para sua vila. Dessa vez, no entanto, algo parece estranho. Algumas pessoas aparentam estar tomando ações diferentes. Há distintos cenários e histórias em cada casa que possa ser visitada. A própria casa de Surge está ocupada por outro morador, que nem ao menos o reconhece.
Ao conversar com Lina, ela revela que Serge morreu afogado há 10 anos. Sem acreditar no que havia acabado de ouvir, o garoto resolve checar a localização de seu próprio túmulo. Para sua surpresa, a história prova ser verdadeira. Karsh, a mando do General Viper, visita o túmulo de Serge naquela mesma hora, confirmando a informação que Lynx havia fornecido aos dragões de Acácia. O boato do garoto fantasma era real. Kid aparece para oferecer ajuda àquele jovem perdido. O traseiro de Karsh e seus capangas é chutado O herói com do muita tempo força, não a ponto pereceu de perante fazê-los o beijar tempo. a lua, mas o suficiente para que eles partam em retirada. Kid e Serge concordam em viajar juntos. Eles se dirigem a Termina, uma cidade portuária. Kid decide que irá se infiltrar na mansão Viper e tenta arrastar Serge com ela. Para Kid, seu mais novo amigo deveria acompanhá-la para que ele possa informar-se melhor sobre o motivo dos capangas do General Viper estarem o perseguindo. Eles buscam ajuda para executar seu plano, uma espécie de guia que conheça as fraquezas da mansão e possa mostrar uma rota para que a invasão seja concluída com êxito. Ao adentrar a mansão, eles ouvem boatos sobre espiões de Por e como aquela nação ameaçava o bem-estar dos indivíduos de El Nido. Kid e seus companheiros encontram Baltazar. Ele se apresenta como o profeta do tempo. Eles ouvem um longo discurso sobre a divisão do espaço. Baltazar conhece bem os acontecimentos do passado, explicando a Serge que ele havia morrido naquela dimensão. Ele diz ao grupo que locais onde divisões da continuidade do espaço-tempo ocorrem são denominados Angelus Errare, o espaço onde os anjos se perdem. As fronteiras entre as dimensões são tão sutis em locais como estes que atravessá-las torna-se possível. Os dois mundos conectam-se por algum tipo de força. Obviamente, Kid e Serge não levam aquela conversa a sério. O mais importante para Kid naquele momento é encontrar Lynx para se vingar de seus traumas do passado. Eles continuam sua busca pelos corredores da mansão. Agora é a vez de Harley entrar no caminho daqueles aventureiros. Um combate físico é adiado para outra ocasião, mas ela os adverte para não ficarem no caminho de Lynx. Ele é poderoso demais. Eles chegam a uma sala no qual são confrontados por Viper e Lynx. Kid profere ameaças afirmando que eles não passam de assassinos. Lynx revela que o Frozen Flame pelo qual Kid estava em busca não estava ali, e sim, escondido no Mar de Éden, onde passado e futuro encontram-se. O conflito entre o grupo e o semi-humano então é iniciado. Lynx é derrotado, mas apenas para revelar que aquela era uma mera sombra. Serge tem alucinações sobre o futuro. Lynx anuncia que Serge será o mensageiro da destruição, extinguindo toda a raça humana. A situação complica-se. Kid não vê outra alternativa a não ser a fuga. Ela toma Riddle como sua refém para que o grupo possa encontrar uma saída. Eles se dirigem para uma sacada. Apenas duas opções. Ou ficavam ali e morriam pelas mãos de Viper e seus capangas, ou pulavam em direção ao mar, arriscando suas vidas. Pô, onde eu já vi esse salvar-se cara, velho? Mano, esse maluco aqui, cara. Ele é igualzinho a algum personagem que eu tô lembrando. Não sei se ele é aquele carinha lá, inimigo lá do Vox Machina na segunda temporada. Que vai atrás do carinha que canta lá. Eu não lembro agora, velho. refém para que o grupo possa encontrar uma saída. Eles se dirigem para uma sacada. Apenas duas opções. Ou ficavam ali e morriam pelas mãos de Viper e seus capangas, ou pulavam em direção ao mar, arriscando suas vidas na tentativa de salvar-se de uma morte certa. Enquanto ponderava suas opções, Kid se distrai, criando uma oportunidade para que Lynx desferisse um golpe sujo. Ele arremessa uma adaga na direção da jovem ladra. Ferida, ela cai ao mar. Lynx revela a Serge que estava esperando sua chegada àquela dimensão por muito tempo. Serge, o assassino do tempo, o Chrono Trigger. Serge acorda na vila de Guldove. Kid o estava esperando. Aparentemente, aquele ferimento foi apenas superficial. Entretanto, sua sobriedade dura pouco tempo. Kid foi envenenada por Lynx. O veneno é baseado em um líquido expelido por hidras. Para o antídoto, o mesmo fluido deveria ser buscado. Entretanto, elas já estavam extintas no arquipélago de El Nido, e naquela época do ano era impossível alcançar o continente de Zenan para procurá-las. Kid estava condenada a morrer em até 2 dias. Sem saber o que fazer, Serge não desiste de procurar algo para salvar aquela garota que havia acabado de conhecer. Kid, quase sem forças, entrega seu colar a Serge e lembra-se das palavras do profeta, onde os anjos se perdem. O garoto lembra-se do início de toda a aventura. A praia perto de sua vila poderia fornecer respostas. O grupo segue para Opassa.
Lá eles utilizam o colar de Kid e a dimensão original de Surge é alcançada. Tudo estava de volta como ele conhecia. Sua mãe, seus amigos, os moradores da vila de Arne. Dessa forma, eles visitam os pântanos de Hydra, localizado a leste de Arne. As Hydras não foram extintas naquela dimensão. Era possível então coletar líquido daqueles monstros para fazer o antídoto de Kid. Andando pelos pântanos, os aventureiros se deparam com inúmeros grupos de anões vivendo naquele local, protegendo uma única Hydra que ainda sobrevivia. Como a vida de Kid estava em perigo, Surge não pensa duas vezes antes de derrotar todos os anões que apareciam pelo caminho. A escolha do grupo oscila entre extinguir toda uma espécie de monstros pela eternidade ou perder uma única vida humana querida. A beleza do altruísmo dos homens para com a própria espécie então se transforma em egoísmo para as outras. Surge e seus companheiros matam a última Hydra do pântano. Os anões advertem que ações jamais vêm sem consequências. Os humanos nunca pensam no futuro, apenas cortam árvores, desmatam territórios, tiram a vida de animais, tudo isso para trazer conforto para si Caralho, mesmos. mano. Enquanto isso, como as Chrono outras Cross espécies são impactadas por suas e Chrono escolhas, Trigger ao dando escolher salvar aula uma desde única vida, antigamente, podemos velho. estar condenando Porra. milhares e às vezes nem estamos conscientes de nossas opções. Apenas fazemos o que julgamos ser melhor de acordo com o que nossos sentidos primitivos percebem sobre o mundo. Os anões estão conscientes de que sem as Hidras, o pântano não será mais um lugar propício à vida. Eles precisarão buscar outro lar. Surge volta a Guldove na dimensão alternativa em posse do ingrediente para um antídoto de Kid. O médico não acredita que eles realmente conseguiram, mas prepara o remédio mesmo assim. Kid, em uma falha tentativa de demonstrar seu afeto, diz a Surge que teria sobrevivido mesmo sem o antídoto. Mas, no fundo, ela se sente eternamente grata por tê-lo conhecido. Os anões se dirigem à Ilha do Dragão da Água, onde as fadas viviam tranquilamente. Lá, exterminam grande parte da população de fadas para que eles possam transformar o lugar em sua nova casa. Uma espécie é expulsa de sua morada e, como consequência, deve espantar outra ou aceitar a condenação à morte. O ciclo de escolhas potencialmente irresponsáveis faz novas vítimas. Surge, Kid e seus companheiros, com a consciência pesada, seguem sua jornada. Caralho, velho, que pesado. Após Kid retomar a consciência, o grupo se dirige a Termina, onde ouvem rumores de que os dragões de Acácia foram conduzidos ao Forte Dragônia para se prepararem para o ataque do exército de Por, que buscava pistas sobre o paradeiro do Frozen Flame em El Nido. Após algumas paradas para reunir informações, fazer novos aliados e coletar recursos, os aventureiros seguem seu novo destino. Há uma série de inimigos pela frente, monstros, capangas do General Viper, Dragão Vermelho, os Devas. Cada um dos obstáculos de Surge vai caindo perante aos esforços do seu time. O Forte Dragônia está cada vez mais próximo. Harley aparece novamente, mas opta por não lutar contra o grupo. Ela esboça preocupação com a vida de Surge. Os flashbacks se tornam mais vivos. Surge lembra-se do sonho em que havia esfaqueado uma garota. Dessa vez era diferente. A garota que vira em seus sonhos estava na sua presença. Sem saber o que este devaneio significa, a única opção é seguir em frente. Aquele sentimento de que ele já esteve naquele local vem à sua mente. Os corredores do forte já haviam sido visitados anteriormente em suas visões. Será que a fantasia de Surge se concretizaria? Eles chegam à imensa porta de metal. Surge a abre lentamente, com medo do que encontrará do outro lado. Lynx e Viper estão à sua espera. Dessa vez, o general se encarrega de derrotá-los, mas subestima a força da ladra e do suposto fantasma do garoto que morreu há 10 anos. Lynx aproveita a situação para apunhalar Viper pelas costas. Ele não mais precisaria daquele peão em sua estratégia para recuperar o poder do Frozen Flame. Lynx se prepara para a luta com Kid e seus companheiros. Durante a luta, ao perceber que não seria tão fácil tirar suas vidas, Lynx utiliza o poder do Dragon Tear para trocar de corpo com Surge. Agora, Surge estava no corpo de Lynx e Lynx no corpo de Surge. Sem perceber a troca, Kid continua com seus ataques. Surge é derrotado. Lynx, agora em posse do corpo do Árbitro do Tempo, instiga Kid a concretizar sua vingança contra aquele que mais odeia no mundo. Entretanto, Lynx comete um pequeno equívoco, citando o nome de Luca. Kid estava consciente que jamais havia pronunciado aquele nome na presença de Surge. Assim, ela desconfia que aquele não era seu verdadeiro colega, mas àquela altura já era tarde demais. Lynx esfaqueia Kid. Em posse do corpo do Árbitro do Tempo, ele deixa Kid e Viper ali para morrer, mas desafia Surge a comparecer ao Mar do Éden para presenciar o que aconteceria com sua existência. O Frozen Flame finalmente despertaria. O controle das dimensões estaria nas mãos do Fate.
Ele destrói o Dragontear e envia Surge para uma dimensão alternativa, o Vórtex Temporal, para sofrer pela eternidade. O pingente que Kid carrega retrocede no tempo e a coloca a salvo, momentos antes de ser esfaqueada. Suas memórias são apagadas. Kid continua em busca de Lynx. O General Viper é salvo pelos seus cavaleiros. Eles recolhem os fragmentos do Dragontear, que se transforma no item Tear of Hate. Enquanto isso, Surge se encontra em uma dimensão estranha, onde as leis da física como conhecia não se aplicam. Formas e cores são totalmente arbitrárias. Espaço e tempo pareciam não fazer sentido. Ele é resgatado por Harley. Aparentemente, a Draconiana ainda possuía planos para o herói. Com algum esforço, eles voltam para a dimensão do Árbitro do Tempo. Entretanto, precisam se dirigir à dimensão alternativa. Agora, no corpo de Lynx, ele presencia como o preconceito com os semi-humanos predomina por aquela região. Ao tentarem usar o amuleto de Kid para cruzar dimensões, são impedidos. O artefato recusa-se a obedecer aos desejos de Surge agora que novos distúrbios espaço-temporais foram criados. Conversando com sua mãe, ela realmente acredita que aquele é seu amado filho e recorda o passado. Radius é derrotado e então ele se junta ao grupo e todos dirigem-se à Termina para investigar os acontecimentos mais recentes. O exército de Por estabelecia-se como nova potência militar e tomava o controle de toda a cidade. A mansão Viper estava em ruínas. Eles encontram um comandante das tropas de Por que lhes oferecem respostas. Aquele era Norris. No passado, enviado para a mansão Viper como espião com a finalidade de investigar a possível existência do Frozen Flame no arquipélago de El Nido, e agora com sérios problemas de confiança quanto aos violentos métodos empregados para a expansão territorial de sua nação, Norris acredita que aquele homem diante de si realmente não é Lynx e decide ajudá-lo. Ele comenta que os dragões de Acácia foram enviados ao Mar Morto, que provavelmente esconde o verdadeiro Frozen Flame. A ida ao local indicado parece inevitável àquele momento. Surge acredita que precisaria encontrar o Frozen Flame para... Cara, esses bagulho deles acreditarem que não é o Lynx e sim é o Surge, tá ligado? É outra pessoa. Pega muito do fato de que, cara, o que define você não é a sua aparência, né, velho? É o seu interior, né? É a sua personalidade, seus pensamentos. Você vê, mano, todo mundo acha que ele, a princípio, olha ele por fora, pô, é o Lynx. Mas a partir do momento que troca uma ideia com ele, eles percebem que de fato não é o Lynx, tá ligado? Então, o que define cada ser humano realmente, velho, é essa personalidade, velho. Continuar sua jornada, os aventureiros encaminham-se ao Mar Morto apenas para encontrar a localização selada pela espada Masamune. Sua corrupção não deixaria qualquer indivíduo se aproximar, ou então sua mente pagaria o preço. Para anular os efeitos da Masamune, a espada Enlacer seria necessária. Apenas a lâmina sagrada forjada pelos draconianos poderia ser capaz de neutralizar os poderes da espada maldita. Okay. Felizmente, Radius tem conhecimento da localização da Enlacer. Eles se dirigem à Ilha dos Condenados para visitar o espírito de Garai. Radius sente muito por seu passado, por como havia sido ingênuo e havia deixado seus desejos primitivos mais egoístas ganharem espaço em sua mente. Não há um dia sequer que Radius não se recorde de como aquela história havia acabado. O espírito inquieto de Garai deseja sua vingança e uma batalha contra o grupo é travada. Após derrotarem o ex-cavaleiro, a Enlacer é conquistada. Era hora de voltar ao Mar Morto. A entrada daquele local proibido é enfim desbloqueada. O lugar revela uma paisagem inacreditável. Elementos da natureza, prédios majestosos, máquinas. Tudo parece um enorme amontoado de resquícios de dezenas de civilizações de tempos distintos, todos paralisados no tempo. Fragmentos do ano de 2300 AD são observados. Grandes rodovias e construções, todas destruídas. Computadores que contam a história do Dia de Lavos, no ano de 1999 AD. A colisão do tempo havia causado uma bela confusão naquele local. Fantasmas de crianças que foram descartadas pelo tempo aparecem. Os aventureiros atuais não sabiam, mas aqueles eram Crono, Luca e Marley, que haviam salvado o futuro da humanidade apenas para encontrar Crono, Luca pelo tempo aparecem. Os aventureiros atuais não sabiam, mas aqueles eram Crono, Luca e Marley, que haviam salvado o futuro da humanidade apenas para encontrar seu legado arruinado em meio ao resto da escória do tempo.
um depósito espaço-temporal para descartar tudo aquilo que poderia ter sido, mas nunca fora concretizado. Surge e seus companheiros encontram os dragões de Acácia, também congelados e descartados no tempo pelas características do Mar Morto. Um último destino é alcançado, a Praça Line, abandonada, com seus As trilhas que ele tá colocando de fundo também é sensacional, tá? Não sei se é do jogo, se for do jogo é muito foda, velho. Bem no centro da praça, o pôr do sol ressalta o sino de Nádia, colocado naquela área no ano de 1000 AD, e agora, abandonado, como se fosse lixo. Aquele sino jamais seria ouvido novamente, em nenhum tempo, em nenhum espaço. Tanto esforço para salvar o planeta, tudo em vão. Surge havia assassinado o tempo com sua existência. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? O planeta deveria ter sido curado. Como foi que tudo isso chegou a esse ponto? Surge era o culpado de tudo. Miguel se apresenta. Ele tornou-se o guardião daquele local. 14 anos se passaram desde que só Miguel essa foi não, a preso, outra que e tava há 10 tocando anos anteriormente ele também é possui tal muito tarefa boa, velho. devido às ações de Kid ao separar as dimensões. Mas será que esse número é realmente relevante? O que ao passar do tempo, em um local onde o tempo não existe, naquele lugar nada envelhece, nada é criado e nada morre? A imortalidade de Miguel seria uma dádiva ou uma maldição? A existência daquele espaço apenas era possível devido à eliminação de linhas do tempo. Cada uma de nossas escolhas, ou até mesmo a inanição diante de diferentes possibilidades, destrói incontáveis futuros que poderiam existir, mas nunca vão. Cada passo cria um novo mundo e dá início a um insólito amanhã, ao modo que uma infinidade de outros caminhos são eliminados. Espaço-tempo esses aos quais são negados o direito à existência. Uma amanhã que nunca acontecerá por conta de uma simples mudança hoje. No Mar Morto jaz um futuro como esse. A chegada a essa realidade foi prevista por Fate, a própria personificação do destino, há muito tempo. Ao destino, nada escapa. Tudo acontece conforme sua vontade. E naquele momento, Surge estava condenado a perecer em meio àquele estranho local. Mas talvez desafiar o destino seja o próprio destino de Surge. E assim, o árbitro do tempo e o guardião do Frozen Flame iniciam um combate para saber quem teria direito a tão cobiçada relíquia. Miguel é um oponente extremamente forte e mostra ao grupo que não se entregará facilmente, mas com muito esforço, Surge o derrota. O Frozen Flame finalmente seria seu. Miguel deposita em Surge o sonho de derrotar Fate e construir um novo futuro para a humanidade. A história dos viajantes do tempo que salvaram o planeta da destruição é relembrada. Dessa vez, o futuro seria diferente. O dia do apocalipse aconteceria novamente devido aos acontecimentos relacionados a Surge no passado. Tudo isso parecia apenas um grande esquema de deuses usando homens como seus peões. Pessoas são obrigadas a jogar esse jogo, colocando suas próprias vidas em risco, sem ao menos saber quais são as regras daquela partida. Cada um faz o melhor com as condições que possui e apenas torce pelo melhor resultado. O Frozen Flame havia escolhido seu representante para esse jogo, e agora só restava que Surge cumprisse seu papel para salvar todo o espaço-tempo. Mas Fate não costuma ser um bom perdedor. Ao perceber que Surge teria acesso à chama congelada daquela dimensão, ele inicia o processo de destruição do Mar Morto, demolindo também o Frozen Flame no processo. O Dragão dos Céus aparece para salvar Surge e seus companheiros de serem apagados da existência, mas os planos daqueles aventureiros haviam fracassado novamente. A ideia de recuperar o corpo de Surge estava cada vez mais longe. Em Marble, agora salvo, o grupo ouve os conselhos do Dragão dos Céus. Ele deseja vê-los desafiar a deusa do destino. Para isso, ele oferece ajuda. Surge deve buscar a bênção dos 6 dragões através das 2 dimensões que conhece. Harley lembra Surge que o selo da praia de Opassa que os impedia de viajar entre as dimensões, agora devido à destruição do Mar Morto, foi anulado. Com isso, é possível visitar ambas dimensões novamente. Na dimensão alternativa, os heróis encontram os dragões de Acácia, que revelam que Viper está vivo. Agora, sabendo de toda a verdade, eles desejam se aliar a Surge. Kid e Lynx no corpo de Surge aparecem. Surge agora tem a certeza de que Kid ainda está viva. Falta Ele não pouco, consegue falta parar de pensar em 15 Kid. minutos. Surge gostaria que tudo voltasse ao normal para poder desfrutar de sua presença novamente. Os sentimentos de Harley afloram e ela preocupa-se em perder Surge. Para evitar maior sofrimento, Harley sai do grupo. A bênção dos 6 dragões é conquistada, mas para entrar no Mar de Eden, Surge precisará do seu verdadeiro corpo.
Stina, na vila de Guldov da dimensão do árbitro do tempo, oferece a Dragon Tear a Surge. Dessa forma, ele dirige-se ao topo do Forte Dragonia e obtém sua forma física de volta. O Dragon Tear, assim como na dimensão alternativa, quebra-se e seus fragmentos dão origem ao item Tear of Love. Surge e seus companheiros estão finalmente preparados para adentrar o Mar do Éden e desvendar os segredos de Cronópolis. Aquele avançado instituto de pesquisas guarda os maiores segredos de todos os tempos. O processo de terraformação do arquipélago de El Nido, a construção de Fate, como tal sistema controla a vida de todos ali presentes. Tudo é desvendado pelos aventureiros. Até mesmo estudos sobre dimensões alternativas são realizados, dados sobre Surge em uma dimensão paralela, a qual sobre a identidade de um bardo. Se eu falar assim sem mover mandíbula, dói menos, tá ligado? Dados sobre a colisão do tempo, sobre Baltazar, o grande cientista que iniciou todas aquelas pesquisas e simplesmente desapareceu, sobre Lavos, sobre teorias da renomada cientista Luca Estir, sobre a antiga civilização mágica que não havia deixado nenhum registro histórico concreto. Dezenas de respostas eram fornecidas a Surge, embora a maioria parecesse tão distante de sua realidade. Eles chegam a uma sala onde é possível ler a inscrição Projeto Kid ao lado de fora. O acesso é restrito apenas ao que se denomina Árbitro do Tempo. A entrada de Surge é aprovada. Dentro da sala, o Frozen Flame é avistado. Kid repousa ao chão, inconsciente. Lynx estava à espera de Surge. O vilão se apresenta como a encarnação humana de Fate, uma interface viva do sistema de computadores mais potente do mundo. Ele relembra a terrível noite em que perdera acesso ao Frozen Flame pelas ações de Surge e revela tudo. Mais uma coisa que antigamente, nessa época aqui, tava em alta e não era clichê, velho, assim, não era saturado. O tal o protagonista versão Dark, tá ligado? Hoje em dia também é outra coisa que tá saturado, velho. Todos os seus movimentos para tentar recuperar tal poder. O sistema Prometheus é enfim apagado de Fate. A consciência de Rogue, irmão gêmeo do mal, tá ligado? O famoso irmão gêmeo do mal. Fate mostra sua real forma e o confronto físico é inevitável. Após um intenso duelo, Fate é destruído. O supercomputador criado por Baltazar, que havia calculado todas as condições para que o desenrolar dessa história pudesse acontecer, foi finalmente inutilizado. As vidas dos moradores de El Nido, consequentemente, como primeiro até o momento eu tô achando do caralho a história, velho. Foi finalmente inutilizado. As vidas dos moradores de El Nido, consequentemente, não mais estariam em suas mãos. Kid desperta. Por um instante, ela vai de encontro ao Frozen Flame com um profundo desejo de apagar toda a existência. Kid estava cansada de sofrer. O que os aventureiros não contavam é que Fate era uma espécie de guardião do tempo. Ele protegia a espécie humana, assim como toda a continuidade do espaço-tempo, contra a ação de novas ameaças que pudessem criar anomalias temporais. Os dragões, que desejavam tanto o fim da espécie humana quanto o poder sobre o tempo e o próprio Frozen Flame, não possuíam mais ameaças à sua existência. Sem Fate em seu caminho, eles poderiam voltar à sua forma original. Os dragões se reúnem tomando sua forma novamente, depois de mais de uma dezena de milênios. Uma construção draconiana avançada, a Terra Tower, emerge. Os dragões encontraram as condições ideais para iniciar sua revanche contra a humanidade. Harley ouve ao chamado dos dragões, toma posse do Frozen Flame e parte para unir-se a seus criadores. Kid fica Kid fica inconsciente novamente. O mundo acabara de se livrar de uma ameaça, mas havia ganhado outra. A história do Árbitro do Tempo ainda não havia chegado ao seu fim. Kid é levada para o esconderijo de Radios. Surge encontra o Santuário do Dragão Divino e o utiliza para criar um novo item. Combinados, o Tear of Love e Tear of Hate, ambos resquícios de relíquias draconianas, formam o item Chrono Cross, que possui em si a mágica do sétimo elemento da natureza. Com o Chrono Cross, Surge consegue entrar nos sonhos de Kid e a salva de seu pior pesadelo, o incêndio que destruiu o orfanato. Kid estava em profundo sofrimento. Ela nunca havia se recuperado de seus próprios pesadelos mais intrínsecos. Ela sofria até mesmo pela influência de seu verdadeiro corpo, preso na escuridão além do tempo. Com esse profundo desejo de aniquilação total, apenas para que sua dor acabasse, Kid recobra sua consciência e finalmente mantém-se estável emocionalmente para poder continuar sua jornada. Radios revela que Lúcia estava esperando por Kid em seu laboratório na mansão Viper. Lúcia entrega uma carta de Luca endereçada a Kid. Era uma despedida.
Luca sabia que um dia seus inimigos descobririam as consequências de suas ações no passado, assim como todo o poder e conhecimento que ela carregava, e sua vida correria perigo. Luca apenas desejava que Kid crescesse e se tornasse uma bela e gentil mulher, como Shala, sua verdadeira progenitora. Algum dia, se possível, elas teriam uma conversa sobre a real identidade de Kid, mas, infelizmente, o tempo não permitiu que isso acontecesse. Após todas as confissões sobre o passado de Kid, Surge e seus companheiros se dirigem para a Terra Tower para finalmente enfrentar o Deus Dragão e colocar um fim a toda essa história de ameaça ao planeta. O local revela-se como um misto de construções com arquitetura antiga, mas baseada em uma tecnologia desenvolvida a partir de elementos da natureza. A conexão dos draconianos com os elementos, mesmo que de forma artificial e invejável. Os heróis se deparam a um lugar similar à Mansão Viper. Ali dentro, novamente os fantasmas de Crono, Luca e Marley são avistados. Baltazar está à espera do grupo. Ele fornece mais revelações. Ele finalmente revela sua identidade, contando desde a história de suas origens no Reino Mágico de Zio até a construção de Cronópolis para sediar avançadas pesquisas sobre o tempo. É revelado também que os dragões usaram Surge para eliminar Fate, conquistando sua liberdade. Os dragões desejavam o fim da raça humana durante todo o tempo, enquanto Fate era seu protetor. Agora, o destino dos homens estava nas mãos de Surge, Kid e seus companheiros novamente. Eles deveriam derrotar o Deus Dragão, ou toda a humanidade seria destruída por sua fúria. Eles seguem seu caminho até chegarem ao topo da torre. O Frozen Flame os esperava, assim como o próprio Deus Dragão. Naquele próximo conflito, toda a dor e sofrimento do planeta concentram-se na vontade de seus protetores draconianos. Cada forma de vida no planeta luta desesperadamente para sobreviver. Será que é somente através da morte de uns que outros ganham direito à vida? Um mundo precisa sempre ser destruído para preservar. Falando em demônio de Demon Souls, eu matei, velho. Hoje matei o demônio lá que... Tá ligado que você é obrigatório morrer pra ele lá no início, aquele demônio lá? Matei ele. Nessa espiral de sofrimento, aqueles que são feridos procuram outros mais fracos que eles para descontar suas frustrações. No fim, há apenas os que matam e os que são mortos, os pecadores que são julgados e os juízes de tais julgamentos. Qual é o sentido de viver em um mundo como esse? Os questionamentos do Deus Dragão são inúmeros e fazem os heróis ponderarem sobre suas atitudes. Tudo na natureza vive apenas do modo que poderia viver. Os humanos, entretanto, sempre com seus conflitos existenciais, estão constantemente modificando o ambiente que vivem e, no processo, destruindo, desmatando, poluindo, acabando com algumas vidas e prejudicando outras. Aquele era o momento de julgar a espécie humana por suas ações. Entretanto, mesmo com as más atitudes dos seres humanos, há de se convir que homens também espalham o bem, protegendo, cuidando e criando condições para a proliferação de novas vidas. Nessa eterna balança de pontos negativos e positivos para as ações da humanidade, quem seria o árbitro definitivo para dizer que a espécie deveria ser absolvida ou condenada? Certamente aquela batalha traçaria o futuro da humanidade, com Surge e seus companheiros como defensores e o Deus Dragão como algoz. O fruto da batalha é esperançoso para a humanidade. A criatura é destruída, mas Baltazar aparece para revelar que Surge precisa realizar uma última tarefa. As últimas palavras do Deus Dragão apresentam uma nova realidade àqueles aventureiros. Agora eu posso acordar de verdade. Isso também é obra do destino. Nas palavras de Baltazar, a criatura recém-derrotada não era o verdadeiro Deus Dragão. A real divindade dos draconianos foi consumida por Lavos há muito tempo. Surge, agora, deveria ir ao local responsável por criar a divisão para entrelaçar os fios do tempo novamente. O Frozen Flame desaparece. Baltazar entrega um Time Egg a Surge e pede que ele liberte a vida aprisionada naquele espaço. No fim, todos somos iguais. Todos sonhamos em tornar-nos mais fortes e poderosos. Mas a que custo? Naquele momento, os heróis perceberam que nada nunca voltaria a ser do mesmo jeito. O destino se foi. Como é que humanos seguiriam suas patéticas vidas sem ele? Como é que daremos continuidade em nossas vidas, sabendo que todas as nossas ações trazem consequências, mas ao mesmo tempo, sem um guia para saber qual a melhor ação a ser tomada? Será que estamos preparados para tal responsabilidade? Humanos possuem a impressão que todos os conflitos devem ser resolvidos na base da força. Às vezes, as respostas para manter o equilíbrio estão além da brutalidade. Era hora de escolher assertivamente a maneira que a próxima luta se desenvolveria. Surge e seus companheiros se dirigem à praia de Opassa, onde tudo começou. Caralho, velho. Encontram as manifestações de Crono, Luca e Marley uma última vez.
Novos questionamentos sobre como e quando foi o início de todo esse episódio são fornecidos. Será que foi há 10 anos? Ou há 65 milhões? O responsável por tudo foi Lavos, Crono ou Surge? É difícil responder a essas dúvidas. Sem acontecimentos anteriores, nada do que presenciamos hoje seria possível. Talvez estamos apenas dançando conforme a música que foi estabelecida muito antes de termos consciência da vida. O próprio plano megalomaníaco de Baltazar para salvar Shala demonstra como nossas ações foram manipuladas, de forma que realmente acreditamos que toda a jornada foi desenrolada por nossos próprios atos, apenas para descobrir que no fim estamos destinados a seguir um cronograma da vida. Talvez a única real escolha que realmente tenhamos é sobre concretizar os planos de Baltazar e salvar todo o espaço-tempo, ou demonstrar que humanos são realmente criaturas que sempre resolverão as suas diferenças aplicando o método mais arcaico possível, a violência. Surge, Kid e seus companheiros se dirigem ao destino final, a escuridão além do tempo. Ali, encontram a princesa Shala, refém do Devorador do Tempo. A harmonia entre todos os elementos cria as condições ideais para que a canção da natureza possa ser tocada. Essa é a única maneira de salvar Shala de seu sofrimento. Ela finalmente se liberta de sua prisão, após milhares de anos, refém daquela horripilante criatura que lenta e dolorosamente consumia sua mente. Ela não mais precisaria desejar o fim dos tempos, pois seu sofrimento acabava naquele instante. Através das ações corretas do árbitro do tempo, ela estava livre. Ela abre os olhos e acorda para uma nova realidade. Em sua despedida, a princesa Shala Zil pondera: qual seria o sentido da vida? Nossa existência é criada nesse planeta apenas para servir? Estamos sempre machucando uns aos outros. Para qual fim? Seguimos nossos instintos primitivos em um jogo dominado pelo destino, esperando a chegada de uma forma de vida mais forte e definitiva. Será que somos todos apenas sacrifício para que essa criatura superior possa tomar o seu lugar de direito? Todas as incontáveis vidas que existiram ao longo de bilhões de anos da história para que nós pudéssemos desfrutar de poucas décadas de existência. E ainda assim, nós deixaremos essa vida. Outros virão para desfrutar aquilo que não conseguimos, e o universo continuará a evoluir eternamente. Diante da imensidão de tais questionamentos, nossos pequenos problemas se tornam ínfimos desejos egoístas, mas isso não quer dizer que devemos viver como servos da vontade do cosmos. Cada um de nós pode se tornar uma forma de vida independente e importante diante de seu próprio contexto. A épica história sobre viagens no tempo se encerra nesse momento. Mas você, caro jogador, voltará para sua dimensão, na sua própria linha do tempo, e seguirá a vida que lhe foi dada como o herói da sua própria narrativa. Ela pode não ter as missões mais admiráveis e ser bem cansativa às vezes, mas a missão da vida é a mais importante dádiva. Há pessoas que dependem de suas ações. Há indivíduos lá fora que lhe admiram, que querem vê-lo crescer e se tornar forte. Há aqueles que ainda irão conhecê-lo e que sua existência trará maior sentido à deles. Todas essas histórias ainda precisam ser contadas. Uma história acaba, mas infinitas outras jornadas estão apenas no começo, esperando que você desvenda seus mistérios. Todos nós somos como a princesa Shala em busca de seu amado Surge, ou vice-versa. A pessoa pela qual você procura está lá fora, caminhando pelas ruas, andando de metrô enquanto se distrai com notícias do dia em seu celular, ou trabalhando atrás de um balcão, lendo um livro em uma cafeteria movimentada. Quantas aventuras podem ser vividas apenas se os encontros corretos pudessem acontecer? Todos estamos em busca de nossos companheiros mais fiéis, que estarão ao nosso lado nos piores e melhores momentos. Nenhuma bela história será escrita sem que compartilhemos nossos sentimentos mais sinceros. E aqui, a série Crono chega ao seu fim, querida por muitos, eternamente em nossos corações, mas finita. Até o dia em que possamos nos encontrar novamente. Se cuidem, caros amigos. Ai, velho, na moral, velho. Com todo respeito aos fãs que querem a continuação, mano. Parece até eu com The Last of Us, velho. Tipo assim, tudo bem ter um terceiro jogo, mas... Pô, o medo de dar errado, tá ligado? Os dois primeiros são tão perfeitinhos, cara. Porra. Caralho. Eu não sei nem dizer qual que é o meu favorito aqui, como eu gostei mais, velho. Caralho, isso aqui é uma obra-prima dos videogames, viado. Porra, bom pra caralho, velho. Acho que foi a melhor história
que eu já vi dos últimos vídeos aí, velho. Nenhuma do Final Fantasy, nenhuma de nada, velho. Nier, nada chega perto disso aqui, cara. Isso aqui é muito foda, velho. Que isso? Cara, entendeu? Eu entendi. Eu só não sei explicar, cara. Que eu não vou lembrar o nome dos personagens, não vou lembrar o nome dos eventos, não vou lembrar o nome dos bagulho. Mas deu pra sacar. No início tava confuso pra caralho, né? Quando ele tava contextualizando as coisas. Mas depois que a história foi seguindo, aí depois eu peguei um pouquinho mais, né? Ele tava de boa, depois ele foi parar em outra dimensão, aí tem Aquiles que aconteceu um negócio lá. Aí tem as gnoses, que ele teve que voltar pra pegar o remédio lá e ele gera um efeito cascata, né? Ele mata uma tribo que vai ocasionar o declínio de outra tribo e por aí vai. Consequências, né, velho, das suas escolhas. E ele perde o corpo Qual que é o nome do carinha lá? Lynx, eu acho. Né? Trocam de corpo. Ainda tem a história dos dragão. Enfim, tem muita coisinha, velho. Cara, bom pra carilha, tá? Porra. Eu acho bem comum, cara. Pô, eu agora entendo porque o pessoal trata Chrono Trigger e Chrono Cross como um dos melhores jogos de todos os tempos, velho. Os deuses do videogame, velho. Pô, achei foda pra caralho, mano. Que isso? Exato. Esses jogos de rotas e escolhas, cara, por mais que ele tenha explicado aqui, foi a explicação que ele pegou da rota dele, né? Acredito eu, né? Ou só mais uma quest. Dependendo da rota, das escolhas que tu faz, o próprio a obra é sobre isso, né, velho? Escolhas, né? E você vai com personagens diferentes, né? Tomando caminhos diferentes. Então a jornada para você, a jornada para cada um vai ser diferente, né? Obviamente tem uns que pode tomar a mesma decisão. Mas, cara, eu achei incrível, velho. Achei muito foda mesmo. Sinceramente, eu não sei dizer qual que eu gostei mais, não. Chrono Trigger e Chrono Cross, achei os dois muito bom, cara. Sei lá, obra de arte, velho. Achei muito bom, muito bom. Parabéns, só mais uma quest aí pelo vídeo. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel.